Olha que linda essa imagem, galera! E com ela a gente começa mais um vídeo, tudo bem? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. E eu convido vocês a viajarmos pela transitividade verbal. É um conteúdo bem gramatical, bem complexo da sintaxe da língua portuguesa, mas de fundamental importância, tá? Eu digo que ele é complexo, mas eu coloco uma vírgula aqui. Por quê? Desde que eu preste bastante atenção a essa explicação, dúvidas não existirão mais. Porque é bem fácil de eu identificar a diferença dos verbos transitivos dentro deles. Vamos conferir? Nós temos o verbo transitivo, que ele indica a relação entre o verbo e o complemento desse verbo na oração. Tá? O verbo transitivo é aquele que obrigatoriamente precisa ter complemento. Ele sozinho, o verbo sozinho, não consegue dar conta de explicar algo sobre o sujeito. Por isso, ele precisa do seu complemento. Esse complemento do verbo transitivo a gente chama de objeto. Ele pode ser objeto direto e indireto. E também objeto direto e indireto junto. É isso que nós veremos na videoaula. O verbo transitivo direto ele é chamado também de VTD. São as abreviações, né? Ele é aquele verbo que eu preciso ter um complemento, certo? Depois desse verbo, né? E ele não tem, o complemento dele não tem nenhuma preposição. Então eu tenho VTD, o verbo transitivo direto, e logo na sequência eu já tenho o seu complemento chamado de objeto direto. Tá? Então é bem simples aqui. Então eu tenho o meu verbo e tenho o meu complemento. Não tem nem nada entre eles, ali uma preposição entre eles, que está separando, por isso que é direto. Verbo transitivo diretamente ligado ao complemento dele. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Pediu o quê? A carne. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise. Agora sim entendo meus pais. Entende quem? Meus pais. O que e quem são as perguntas que eu faço para o verbo, junto com o verbo, cuja resposta é o meu complemento, tá? Veja aqui, ó. Pediu, terminei e entendo. São as três formas verbais. Olha a primeira frase. A mesa 3 pediu. Ponto final. Poxa, mas a mesa 3 pediu o quê? Falta um complemento. Terminei. Ó, legal, você terminou, bacana. Terminou o quê? Agora sim entendo. Entendo? Mas entendo o quê? Entende? Então, assim, ou quem, né? Então, o verbo transitivo é necessário ter um complemento, um quem, um o que após ele, para dar complementação, para que a frase fique com um sentido mais lógico, mais correto. Certinho assim? Complicado nada, né, gente? Viram mais fácil? A carne, a análise, aqui nós temos dois artigos. O artigo A, sossegado, não é preposição. Meus é um pronome, tranquilo também, pronome possessivo. Então eu não tenho entre o verbo e o complemento nenhuma preposição objeto direto. Verbo, transitivo direto, e o que vem depois do verbo é o objeto direto. Tá? No verbo transitivo indireto, chamado VTI, eu tenho uma preposição depois desse verbo transitivo. Então o verbo transitivo ele está indiretamente ligado ao seu complemento, que é o objeto indireto. Essa preposição, daqui a pouquinho nós vamos rever quais são as preposições essenciais. Ela vem ligada ao verbo, tá bom? E após ela, então, nós temos ele todo o complemento. Já a partir da preposição, nós temos o que a gente chama de objeto indireto, tá? Que é o complemento desse verbo transitivo indireto. Não acredito no que ele diz. Não acredito em quê? No que ele diz. Esperei-lhe com paciência. Podemos ir com você? Com e no são as preposições. O no é a contração, né? Entre em mais o, no. E o com é a preposição essencial. Tá? Então nós temos contração, combinação, as preposições ali, funcionando logo após o verbo. Apareceu a preposição, combinação, contração, preposição essencial após o verbo, então nós temos ali, sem dúvida nenhuma, um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Lembrando, é verbo porque indica uma ação. É transitivo porque tem complemento. É indireto porque possui uma preposição, tá? E o complemento, após esse verbo, junto com a preposição, é o objeto indireto. Em alguns casos, alguns verbos, eles vão precisar ter objeto direto e objeto indireto. Tem verbos que necessitam de dois complementos.
tá? Um complemento com preposição, objeto indireto, e um complemento sem preposição, objeto direto. Enviei os postais aos clientes. Enviei o quê? Os postais. A quem? Aos clientes. Então, eu tenho duas perguntinhas para fazer a esse verbo, tá? Os postais é direto, aos clientes indireto, porque os é artigo e aos é preposição a mais os, aos preposição. É combinação. Agradeceu a oportunidade ao chefe. A artigo, ao, o a mais o, combinação, preposição. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus minhas dificuldades, objeto direto, ao professor, objeto indireto, sendo introduzido pela preposição. Professor, e aí, o que você me diz sobre as preposições? Olha, gente, uma coisinha bem arcaica, bem antiga, eu vou dizer para vocês. Ou você decora as preposições ou você está lascado. Não adianta. Preposição é que nem tabuada. Tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, trás. Essas são as essenciais, as principais. Tá bom? No, na, lo, lá, são ali algumas contrações, né? Combinações que nós temos o ao, aos, tá? Que também serve, então, ali na forma de preposição junto da frase. Bom, eu falei dos verbos transitivos para vocês, que são aqueles verbos que obrigatoriamente precisam de um complemento. Mas nós temos os verbos intransitivos. Os intransitivos são aqueles verbos que não têm complemento, não precisam de complemento. Tá? O verbo em si já dá a ideia completa sobre o sujeito. Ele já consegue transmitir toda a informação acerca do sujeito a partir do verbo. Mas nem sempre a frase termina no verbo, então nós temos que ter cuidado aqui. Muitos pensam, a frase terminou no verbo é intransitivo. Não terminou no verbo a frase não é intransitivo. Tá, mas espera aí. E vai que esse verbo, se eu tirar esse complemento, mesmo assim ele tenha sentido? Ele daí será intransitivo, tá, gente? Então vejam só. O verbo intransitivo, ele pode até ter um complemento ali, mas se eu tirar esse complemento, não faz falta. O que sobrou tem sentido. João nasceu ontem. Tiro ontem, João nasceu. Já dá para entender o que aconteceu com o menino. As duas frases, o verbo é intransitivo. A planta morreu de sede. A planta morreu. Pergunta, o que aconteceu com a planta? Se eu tirar o de sede, ainda a frase tem sentido. Ambas as frases, o verbo morreu é intransitivo. Adormeci. Eu sei o que aconteceu. Adormeci, dormi, pronto, acabou. Adormeci cedo. E aí? Continua sendo intransitivo esse verbo. Se eu tirar o cedo, o adormeci tem sentido. Carlos caiu. Carlos caiu da escada. Ambas as frases, verbo transitivo. Verbo intransitivo, perdão. Verbo intransitivo, porque, óbvio, eu já entendi o que aconteceu com o sujeito Carlos. Ele caiu, pronto. Então, o verbo intransitivo, eu não necessito ter complemento. E o verbo transitivo, eu necessito ter complemento após o verbo. Gente, espero ter esclarecido suas dúvidas sobre transitividade e intransitividade verbal, sobre objeto direto e indireto e as preposições. Ficou aqui então? Espero que tenham aprendido. E no próximo vídeo a gente retorna com mais dicas sobre a nossa maravilhosa e complexa língua portuguesa. Fui, tchau!